Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço uma customização que vocês gostaram muito, muita gente me pediu, então eu resolvi gravar como que eu faço passo a passo, desde como eu fiz o molde, como eu cortei, como eu costurei, tudo. Vou mostrar direitinho passo a passo pra vocês. É desse modelinho que eu tô usando aqui, né? A camiseta fica justinha, com babadinho embaixo. Pra fazer esse modelo, eu só vou fazer o molde do babado. A blusinha a gente usa que é dessa costura pra cima. A gente usa uma outra blusa nossa que serve direitinho, né? Pra usar o modelo aqui de cima. Nessa aqui, eu não quis colocar manga, porque eu achei esse tecido muito quente. E acabou que eu nem dei acabamento aqui no ombro, né? Na cava. Eu deixei ela sem costura mesmo, e aí quando eu vou usar, eu só dou uma dobrinha pra dentro. Né? A que eu postei, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Eu até usei manguinha nela, né? Eu cortei o molde da manga. Pra gente colocar manga, eu vou usar uma outra blusa que tenha manga pra molde. Então eu vou fazer o molde do babado, vou usar uma camisetinha pra fazer o molde da blusa e vou usar uma outra blusa minha que tenha uma manguinha que eu gosto, num tamanho que eu gosto, pra colocar a manguinha nela. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, meninas, eu vou fazer o molde aqui nesse papel pardo, tá? Como eu tinha falado com vocês, a minha cintura deu 62, né? A gente vai começar pela parte superior. Então, cadê aqui? 62, né? Aí eu vou dividir ao meio a fita. Vai dividir por 4, tá? Na verdade, ó, dividir ao meio e ao meio de novo, né? Vai dar 15,5, tá? 15 centímetros e meio, porque a gente vai cortar o molde da quarta parte, tá? Do umbigo até a lateral do corpo. A gente vai ter 4 pedacinhos de tecido para emendar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida e vou colocar ela não reta, eu vou colocar ela assim meio enviesada, tá? Meio curvadinha assim. O molde não pode ser reto. Vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar ele aqui. Ó, dessa forma, fazendo um círculo assim. E com a fita em pé, tá, gente? Que fica mais fácil pra marcar. E aí eu vou marcar do 1º centímetro até o 15,5, tá? Ó, ficou assim, tá? Fica tipo uma boquinha. Não pode ser muito fechado, tipo um U, e não pode ser muito reto, tá, gente? Tem que ser dessa forma. Então, eu marquei aqui o 1º centímetro e aqui o 15,5, tá? Então, aqui tem 15,5, que é a minha quarta parte da cintura. Aí, agora, a gente vai definir a altura que a gente quer esse babado. Eu, geralmente, gosto de colocar o mesmo desse que eu tô, que é entre 15 e 16. Eu vou colocar nesse aqui 16 centímetros. Eu vou marcar ao meio, tá? Com a fita reta. No meio do círculo que do semicírculo que a gente fez aqui em cima, eu vou marcar aqui embaixo, 16. Fiz essa marcação. Então, ficou aqui o nosso semicírculo, eu medi reto e marquei aqui embaixo, aonde deu 16 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa na ponta de cá, sendo que eu vou fazer um desenho assim, ó, aberto, tá? Eu vou fazer tipo uma saia mesmo assim, pra lá, tá, gente? Bem retão mesmo pro lado. Ó, ficou aqui o meio e aqui a nossa lateral, tá? Eu depois vou ligar esse ponto nesse, fazendo um traço assim, lateral, tá? E aí eu vou ligar esse ponto aqui, mas primeiro eu vou marcar o lado de cá.
Então eu vou usar esse molde, tá, gente? Se ficar alguma dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que depois eu gravo tirando a dúvida desse molde. Mas eu acho que deu pra entender direitinho. É só repetir e fazer mais de um, tá? Então agora vamos pra blusa e eu vou mostrar pra vocês como que a gente testa se dá ou não pra usar esse molde na camisa que a gente escolheu. A gente vai colocar a medida do ombro da gente aqui, ó, a medida do pescoço mesmo aqui do ombro, na golinha da blusa, e medir a altura que a gente quer até onde vai ficar aquela costura aqui com o babado, tá? Eu já tenho mais ou menos essa medida na cabeça. Eu vou... Deixa eu só conferir mesmo se tá certinho. Aí, 40 centímetros. Então, eu vou colocar a fita aqui e aqui, ó, 40 centímetros deu aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, só pra eu ter uma ideia do que eu vou gastar dessa blusa com a parte de cima antes do babado, tá? Então, foi aqui. Coloquei um alfinetinho aqui. E aí, agora a gente vai usar essa sobrinha aqui de baixo, ó, que é muita. Essa, pra mim, pelo menos que sou baixinha, né? Tem essa altura toda aqui pra gente usar pro babado. Então, eu acredito que essa blusa aqui vai dar pra eu fazer essa customização. Vamos ver. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como aqui tem a parte da frente e a parte das costas, ela já tá dobrada aqui com 2 tecidos, eu vou cortar 2 vezes esse molde. Então, eu vou cortar uma vez aqui. Nesse cantinho, tá? Mas antes de cortar, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, não vou marcar com caneta, porque eu não sei se essa blusa vai dar, né? Pra fazer esse modelo aqui. Eu vou marcar com alfinete. Eu vou marcar aqui até onde eu vou gastar o tecido com esse molde, sem prender o molde no tecido, tá? Eu vou só marcar mesmo aqui em volta do molde que a gente fez, o que que eu vou gastar de tecido pra esse pedaço. Então, eu marquei aqui e marquei ao redor da curvinha aqui de baixo, tá? Aqui tá minha cintura e aqui tá o babado. Então, eu marquei ali com o alfinete, ó. Vou ver se dá pra vocês verem, dá direitinho, ó. Os alfinetes estão aqui e aqui. Esse pedaço de dentro é o que eu vou gastar pro molde, pra 2 partes que a gente vai usar aqui. E agora eu vou tentar usar o restante do tecido na lateral de lá, pra ver se cabe outro molde desse pra gente fazer os 2 lados do babado, né? Os 2 da frente e os 2 de trás. Ó, gente, deu certinho, tá vendo? Esse pedaço eu vou usar pra 2 babados, né? Como aqui a blusa tá dobrada em 2, eu não vou precisar fazer 4 costuras como eu tinha falado pra vocês. Eu vou precisar fazer só 2. Eu vou fazer a costura desse canto aqui com o outro canto aqui. Aqui ela tá dobrada e aqui ela também tá dobrada. Então, essa costura eu não vou desfazer, eu vou reaproveitar. Nessa que eu fiz, que foi a que eu postei a foto pra vocês... Ó, eu fiquei com 4 costuras. Eu tive que emendar porque essa blusa tava menor do que essa amarela que eu tô usando hoje. Então, aqui, ó, eu tive uma costura na frente, na lateral, em cada uma das 2 laterais eu tive costura, e outra costura na parte de trás da blusa. Eu tive que emendar 4 paninhos. Isso também dá pra fazer, tá, gente? Só que como essa blusa minha aqui deu certinho, porque ela tá mais larga, eu vou reaproveitar essa costura aqui de onde... Essa costura não, né? Essa dobra aqui da blusa, que é onde tá uma lateral do molde. Uma lateral dessa aqui não vai ter costura, que é a que eu tô usando bem aqui, ó, tá? Eu vou ter costura só aqui, então eu só vou ter costura nas 2 laterais. E aí, gente, agora eu vou marcar com a caneta pra cortar o tecido, tá? Então, vamos lá. Cortei os 2 pedacinhos, tá, gente? Aqui é o que sobrou dela, né? O que a gente vai usar pra outra parte. E aí, o que que acontece, ó? Ela ficou inteirinha. E olha como ela já dá o efeito de babado. Porque a gente cortou o molde enviesado, né? E eu cortei aqui ao meio, aproveitando a costura lateral que eu já tinha aqui na lateral da blusa. Então, eu só vou fazer 2 costuras, né? Porque o recorte que eu fiz ficou ótimo, ó. Então, pronto, vamos guardar os babadinhos e vamos voltar aqui pra blusa. O que que a gente vai fazer agora? Ó,
aqui tá o alfinete que eu tinha marcado, que é mais ou menos a altura que eu quero que a blusa fique, tá? Então agora eu já posso tirar esse alfinete daqui, né? Eu vou colocar aqui em cima uma camiseta minha, que eu gosto, que tá me servindo direitinho, pra eu medir a largura dessa camiseta, tá, gente? Então vamos lá, vou colocar a camiseta aqui e vou cortar. Uma dica que eu dou pra vocês, deixe sempre sobra pras laterais, que é melhor sobrar do que faltar. Se faltar tecido, a gente vai perder a blusa, né? Então, eu vou colocar a minha camiseta, é uma camiseta de malha também, que fica justinha no corpo, no estilo dessa customização que a gente tá fazendo, tá? Então, procurem pegar uma blusa que seja mais ou menos da mesma malha ou do mesmo tipo da que você for usar pra customização. Então, vamos lá. Eu vou preferir medir pelo ombro mesmo do que pela cava, porque tá dando muita diferença aqui, ó, na reta de uma cava pra outra, tá vendo? Tá dando uma diferença sim, da minha cava pra outra cava da blusa, porque essa blusa de baixo não era minha. Então não meçam pela cava, é melhor não. Melhor medir mesmo pelo ombro lá em cima, tá? E aí agora eu vou só marcar as laterais e vou deixar uma sobra, tá? Eu vou cortar com sobra e vou mostrar pra vocês. Então, olha o que eu fiz, meninas, eu cortei só até aqui, tá? Só até aqui, mantive a manga aqui por enquanto, cortei só o corpo mesmo. E agora, daqui pra lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, porque eu tenho que seguir mais ou menos esse detalhe que vem aqui, ó, da cava pro ombro, que é uma semi-curvinha, tá? A gente não pode cortar aqui reto, não. Tem que fazer uma curva. Eu vou desenhar pra vocês identificarem o tipo do desenho, a caneta, que fica mais fácil pra visualizar, pra vocês tentarem fazer aí igual, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui. Ó, aqui é a golinha, né? E aqui tá a costura da manga. Olha só como que eu marquei, ó. Tá vendo? A cava da camisa masculina acaba aqui, né? E como a nossa marcação com o alfinete veio até aqui do corpo, eu fiz esse desenho, ó, tá? Eu fiz o mesmo desenho, usando a mesma medida da costura pra cá, tá? Fazendo a mesma curva. Tá vendo? Que tá mais ou menos a mesma curva. Eu vou usar aquilo ali de parâmetro pra fazer a minha pra cá. Eu deixei aqui, ó, uns 2 dedos, né? Que eu levantei a costura pra cá, porque o meu ombro é mais fino, né? Menor do que o ombro masculino. Então, ó o tamanho do ombro. Eu diminuí ele aqui, 2 dedos, e fui mantendo esses 2 dedos por toda a volta, tá? E agora eu vou cortar. Aí, gente, o que que eu fiz? Eu dobrei ao meio, tá? Eu juntei aqui, ó, gola com gola, cava com cava, tá? Aqui a cavinha debaixo do braço e o corpo com corpo, pra ficar uma coisa bem certinha mesmo, pra eu não cortar de olho. De olho eu corto só a primeira e depois por uma eu corto a outra, pra não dar diferença de um lado pro outro, tá? Então, agora que eu já dobrei, eu vou acertar o tecido direitinho e cortar. Ó, gente, por aqui eu já notei que deu uma diferença da lateral, que eu não medi uma com a outra, eu já vou acertar aqui de uma vez. Que ficou aqui, ó, um pouquinho menor um lado que o outro, tá? Então, eu já acerto isso aqui, né? E já vou acertar também na parte da barra aqui, ó, que tá bem assimétrica, tá bem torta, né? Eu vou fazer uma marcação reta aqui e cortar.
Gente, lembrando que eu medi aqui aqueles 40 centímetros que eu quero que fique a blusa antes do babado, tá? Bom, meninas, outra coisa que a gente precisa fazer é acertar aqui a cava. Acertar não, né? Desacertar, porque na verdade o que acontece? A frente tem que ser mais cavada do que a parte de trás, tá? A gente não vai cortar a parte de trás, só a da frente. Mais ou menos um dedinho assim, que a gente vai entrar nela aqui na frente, cortando já o tecido mesmo, tá? Outro detalhe, a gente não pode cortar um dedo aqui na frente, tá? A cava, que é aqui embaixo do braço, ó, vai ficar do mesmo tamanho a frente e atrás, e o ombro também vai ficar o mesmo tamanho na frente e atrás. A gente vai cavar só essa parte aqui da frente, mantendo tecido com tecido aqui, na cava e no ombro, tá? A gente vai entrar com o corte só na parte da frente mesmo. Olha só, meninas, a diferença que ficou, ó. Dá pra vocês verem aí, né? Com uma diferença de um dedinho, como eu disse. Mantive o ombro e mantive a cava, tá? A gente entra com a costurinha só aqui, ó, e bem pouquinho mesmo. Agora eu vou fazer o outro lado. Com esses alfinetinhos assim, ó, de cabecinha, pra gente conseguir abotoar e não se furar toda na hora de experimentar, eu vou fechar a lateral dela todinha com esses alfinetes, pra eu poder vestir e ver se a blusa passa no ombro, se ela passa na cabeça, se não tá muito apertada, ou se tiver muito larga, eu já vejo quanto mais ou menos eu tenho que ajeitar. Esse é um grande segredo de quem faz a própria roupa. Meninas, eu vesti, tá? Várias vezes e marquei aqui, ó. Continuou com sobra, tá vendo? Tem lugar aqui que tá mais aqui na parte da cintura, tá sobrando mais de 2 dedos de tecido aqui, tá? Mas o que acontece? Eu fui vestindo, aí vi que eu tinha que apertar mais um pouquinho, aí apertei um pouquinho os alfinetes, vesti de novo. O importante é você apertar com os alfinetes e tirar a blusa do corpo, com os alfinetinhos fechando um tecido no outro, porque aí você sabe que a hora que ela tiver costurada, ela vai sair do seu corpo direitinho. Meninas, eu vou usar uma baby look que eu tenho aqui, né, que a manguinha é bem curta. Aqui, ó, a costura tá aqui, né, a manguinha é bem curtinha, tá? Ó, a cavinha dela é bem curtinha também, né? Eu vou usar essa manguinha porque essa blusa aqui fica justinha no corpo, então eu quero uma manguinha mais... um modelo mais verão, eu não quero uma manga muito comprida, né? Eu vou pegar ela do avesso, claro, né? Tá aqui do avesso. Eu vou dobrar a blusa pra dentro e vou alfinetar, tá? Olha só pra você ver como que o ombro fica maior que a manga. Eu vou dobrar ele todo pra dentro e vou alfinetar. Esse é o desenho de uma manga, tá? Ela fica bem assim, ó, curtinha aqui. Aqui é a cava, né, que é bem pequenininha, igual eu quero. E o desenho é bem esse mesmo, ó. Ali é o ombro, né? E aqui a cava fica bem tortinha mesmo, tá, gente? É assim mesmo. Vamos fazer o molde. Ó, e agora eu vou puxar a blusa pra cá sem tirar o molde do lugar, né? E vou tentar dar uma marcadinha ali na altura que é a cava, ó. Essa beiradinha que eu vou conseguir marcar. Ó, então, deixa eu mostrar pra vocês como que fica, ó. Aqui é a cava, né? Aqui é a parte que fica embaixo do braço e aqui eu vou ligar uma parte na outra que foi o que eu consegui marcar. Então, agora eu vou só passar a caneta nessa parte aqui que faltou e aí eu já vou pro tecido. Aqui, ó, vem a costurinha de onde é a manga, tá? Aquela costurinha que a gente vê aqui sempre na beiradinha da manga de acabamento. Isso aqui é o que vai ficar no braço, aqui vai estar embaixo do braço, juntando lá com a nossa blusa, e aqui o ombro, tá? Nesse comprimento o ombro. Aqui, quando eu tirei o molde, ó, deu uma diferencinha, mas como eu sei que o molde tem que ficar pontudo, eu já deixei essa ponta, tá? Então, se acontecer com vocês, a hora que forem tirar a medida da manga e ficar assim meio tortinho, igual ficou aqui arredondado, vocês façam esse bico com a tesoura mesmo na hora de cortar o papel. A mesma coisa aqui embaixo, ó, tá vendo que ficou meio arredondado, meio quadrado? É sempre esse desenho do papel aqui que tem que ficar,
tá? Mas não tem segredo nenhum. É essa manguinha aqui, então, que a gente vai cortar no tecido amarelo. Vamos lá. A gente vai juntar essa ponta com essa ponta e colocar o molde aqui nesse biquinho aqui, ó. Bem aqui nesse biquinho, pra gente usar já usar essa costura e essa dobra, tá? Ó, gente, não tá batendo, tá vendo? Porque essa manga que já tá pronta é outro modelo de manga, ela não é manga baby look. Então, o que que acontece? A hora que eu tento encaixar o molde aqui, sobra pano lá em cima e sobra pano aqui embaixo, ó. Falta, na verdade, né? Olha pra vocês verem como que o molde fica pra fora, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Eu vou tentar ajeitar ela aqui o máximo possível, o mais próximo possível que der, tá? Da realidade ali da manga amarela, pra gente cortar, tá? Então, pessoal, o resultado é esse aqui, ó. Ó, ficou esse modelo aqui de manga. Olhando assim, parece que não vai dar em nada, né? Mas vai sim. Depois a gente vai costurar esse biquinho aqui, né? E aí, depois a gente vai pregar essa parte aqui no corpo da blusa que a gente já tem lá. Prontinho. Já temos as duas manguinhas aqui, ó, tá? Pros dois lados. Agora, hora de ir pra máquina, né, gente? Vou fechar as laterais da blusa conforme eu marquei, tá, gente? Uma costurinha reta, bem básica na máquina que eu vou fazer. E quem não quiser costurar com máquina ou quem não tiver máquina, pode usar aquele ponto a ponto na mão, que é aquele ponto que vai e volta assim, né? Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E vai voltando sempre um ponto atrás e um pra frente, um pra trás e um pra frente. Pra ir dando aquele pontinho bem firme, né? Pra não descosturar a blusa. Eu ensino no primeiro vídeo aqui do canal como costurar a mão. Então, quem tiver dúvida, eu vou deixar até o link desse vídeo aqui embaixo nas descrições, nos comentários aqui do vídeo que eu vou deixar pra vocês, tá? Eu anexo esse link aqui pra vocês poderem olhar lá como que faz essa costura à mão. E quem tiver máquina, quem quiser costurar na máquina, é só passar uma costurinha reta, cortar o que sobrou do tecido, mas antes de cortar o que sobrou do tecido, experimente de novo para confirmar se tá certinho, né? E depois pode fazer um zigue-zague ou passar no overlock para fazer o acabamento. Então, meninas, as partes todas já estão prontas. Aqui, ó, no babadinho, eu passei a costurinha, né? Deixando ali o detalhe que eu quero que fique pro lado, né? Então, ela vai ficar assim, né? O babadinho já tá pronto. Eu não preguei ele na blusa pra eu poder mostrar pra vocês também como que eu faço. E não preguei as mangas pra também mostrar pra vocês como que eu faço. A blusa, eu fechei a lateral, vesti, vi que ela tava certinha no corpo. Passei aqui um zigue-zague pra fazer um acabamento, tá? Nos dois lados. E as mangas, o que que acontece? Eu virei a manguinha do avesso, né, com a costurinha da manga pra fora e fechei essa pontinha aqui de baixo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Praia. Com fundo branco dá pra vocês verem melhor. Ó, eu fechei essa pontinha aqui, tá? Ó, a manga lá é o ombro, aqui é a cava, né? Então, ó, ombro, cava e eu fechei essa pontinha aqui, tá? Passei uma costura reta e fiz um zigue-zague também, que eu não tenho overlock. Então, a manguinha também tá pronta, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, então, vou deixar as mangas por último, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra pregar o babado na blusinha. Eu vou virar ela pro lado certo, pra eu marcar, porque eu acho mais fácil assim. Virar ela do lado certo, tá? E aí, o que que eu preciso saber aqui, né? Eu preciso marcar lá o meio da frente e o meio da parte de trás. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, vou juntar costura lateral com costura lateral, tá? E vou ver qual que é a parte aqui que é o meio das costas. É bem aqui. O que que eu vou fazer? Pôr um alfinetinho aqui pra eu saber que aqui é o meio das costas. Vou fazer a mesma coisa com a frente. Costura lateral com costura lateral, aqui é o meio da frente. Vou colocar um alfinetinho aqui pra eu marcar, tá? Como eu fiz uma costura no meio do babado na frente e uma costura também nas costas do babado atrás, eu vou saber exatamente qual parte tem que juntar aqui com esse alfinete que eu coloquei. É a costura que eu fiz aqui no meio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele próximo, tá?
vou virar a parte de fora, vamos supor que fosse estampada, né? A estampa daqui com a estampa da blusa juntas. Eu vou fazer assim, ó, olha pelo detalhe aqui que vocês vão entender direitinho. Eu vou pegar só a frente, tá? A parte de trás não. E vou pôr pra lá. Ficou costura pra cima, ou seja, avesso. E eu vou pregar um alfinetinho aqui no alfinete que eu tinha colocado no meio da frente lá, tá? Eu vou até usar o mesmo, porque eu não vou precisar dele lá mais. Eu vou tirar ele de lá e vou colocar ele aqui, ó, marcando por dentro ou por fora, onde vocês acharem mais fácil. E marquei aqui, juntei, né, na verdade, alfinetei o tecido do babado, o meio do tecido do babado com o meio do tecido da frente da blusa, tá? Vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Vou marcar aqui, gente, ó, vocês podem ver que tá com alfinete ainda. Eu não quis fechar, porque o que que eu vou fazer? Eu vou marcar lateral com lateral, lateral com lateral, e vou ir alfinetando toda a parte pra eu poder costurar. Na hora que eu tiver quase chegando aqui no fechamento das costas, que é onde eu coloquei aqui um alfinetinho também, ó, tá? Quando eu tiver quase chegando aqui, mais ou menos assim, numa distância aqui do alfinete, ó, eu vou parar a costura e vou ver se o babado tá certinho com a blusa, porque pode ser que o babado esteja mais largo. E aí eu vou precisar fazer o quê? Ao invés de costurar aqui como tá, pode ser que talvez eu tenha que costurar aqui, né? Pode ser que eu tenha que entrar aqui nesse babado. E aí eu deixei pra fazer isso na parte de trás. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Eu passei uma costurinha reta aqui, juntando a blusa com o babado, tá? E fechei também a parte de trás, que tava aberta, que sobrou muito tecido aqui atrás, tá? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar a manguinha, tá? Eu vou começar virando, ela tava do lado do avesso, né? Porque eu tinha feito a costurinha aqui no meio da cava, embaixo do braço. Então, eu vou virar ela pro lado certo. Eu vou pegar essa costurinha aqui, dessa parte aqui que eu fiz embaixo, e vou juntar com a parte embaixo do braço, que é a parte aqui da cava, tá? Eu vou juntar ela assim, ó, costura com costura, tá? De uma forma que a parte que a gente vai ficar à vista na blusa fique aqui e a parte que vai ficar à vista na manga fique aqui, tá? Então, ó, na hora que você olha aqui por dentro, ó, tá avesso aqui e avesso aqui, tá? Então, a gente vai usar a parte de fora do tecido como se ele fosse estampado, estampa com estampa pra dentro, né? E a gente vai juntar aqui e vai começar a alfinetar por aqui, pra não ficar torta a costura, né? A blusa não ficar com a manga torta. A gente vai, então, começar a alfinetar por aqui e depois por todo o comprimento da manga, tá? Sendo que, na hora que eu viro pro lado certo, a minha manguinha está do lado certo e a minha blusa está do lado certo, tá? Não pode ficar avesso pra fora não, gente, tem que ter cuidado aí, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra manga e passar na máquina e mostro pra vocês o resultado. Bom, meninas, eu esqueci só de um detalhe que eu fiquei de falar pra vocês, que é como eu fiz esse detalhe da golinha dessa outra blusa que eu tinha feito. O que que eu fiz? A gola tá aqui, né? Ela era assim, tá, gente? Ela era bem pequenininha, né? A parte da frente aqui dela. E aí, o que que acontece? Eu abri ela atrás, quer ver? Olha só, vamos fingir que é nessa aqui, né? O que que eu fiz? Eu fiz um corte aqui nela e vim cortando todo esse tecido assim por dentro, tirando toda essa gola. E aí ela ficou com uma abertura aqui, certo? E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a aplicar essa golinha que eu cortei de fora a fora da blusa, né? No caso dessa aqui listrada. E aí, eu comecei a aplicar ela aqui pela frente. Então, a golinha original da blusa tá aqui. Mas olha só, tem um tecidinho solto aqui, ó. Tá? Eu apliquei ela por dentro aqui, né? Eu apliquei a golinha aqui por dentro, mas a beiradinha da minha blusa, igual essa beiradinha aqui que ficou sem acabamento nenhum, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui soltinho, ó, por cima aqui, tá? Então, o que acontece? A parte que eu cortei no meio das costas aqui atrás, ela tá aqui, uma ponta tá aqui, nessa lateral, e a outra ponta tá aqui, na lateral de cá. E aí, eu usei só na frente, porque a gola era muito pequena, eu não tinha essa golinha bonitinha dela aqui, pra colocar por todo o contorno das costas. Então, eu aproveitei pra usar só pra parte da frente mesmo, gente. Foi isso que eu fiz,
tá? O acabamento nem fica muito bonito, tá vendo? Ó, eu fui só afinando ela aqui por dentro, né? E apliquei por trás mesmo, tá vendo? Ela tá toda abertinha a costura. Eu tenho até que passar um zigue-zague aqui pra ver se dá uma melhorada. Mas foi isso que eu fiz. Só mesmo apliquei aqui a golinha, tá? Não teve segredo nenhum. E o tecidinho ficou solto aqui por cima mesmo, ó. Como tá dando pra vocês verem aí, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a amarela no corpo. Outro detalhe, meninas, é a manga. Que às vezes a manga fica arrebitada. A amarela ficou. Eu vou ter que fazer o mesmo detalhe na manga. Aqui tá a cava, né? Ó, deixa eu mostrar direitinho assim. Aqui é a manga, né? E aí o que acontece? Aqui ela ficava muito arrebitada, ficava muito pra cima. Então eu tinha duas opções. Ou eu podia apertar a costura dela aqui debaixo do braço, que era uma opção. Ou eu podia dar um jeito de fazer ficar uma manguinha bufante assim, ó, uma manguinha princesa. Eu preferi. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui e dei um detalhezinho, tá vendo? Ó, a costurinha tá aqui por dentro, ó. A manga era maior, eu só dobrei e passei uma costura reta aqui pra fazer esse detalhe da manga, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ela tá agora, antes de apertar. E depois que eu apertar, eu tiro foto e coloco no finalzinho do vídeo, tá? Então, meninas, esse é o resultado. Ó, a blusinha tá pronta. Tá? Bem direitinho mesmo. Vocês viram que não tem segredo, né? Agora olha o que eu comentei com vocês da manguinha, ó. Ela tá ficando muito arrebitada, tá vendo? Eu gostei muito do resultado. Só falta então mesmo dar a pencezinha aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Que depois eu vou gravando outros e vou tirando outras dúvidas. Como vocês viram, eu tenho já 3 blusas desse modelo. Então, assim, aproveita as blusas que estão paradas aí, que estão indo pra doação, né? O que der pra reaproveitar, reaproveitem. Se não tiver nenhuma blusa que dê pra reaproveitar, é só comprar uma bem comprida, bem larguinha, pra dar pra fazer o babadinho igual eu mostrei, né? Então é isso, pessoal.